Olá, é um prazer estar com todos vocês mais uma vez aqui no canal Sementes da Verdade. Hoje nós faremos um estudo muito importante. O Espírito de Profecia, ele dá instruções práticas de como deve ser a vida do cristão. Em detalhes, por que Deus fez isso? Para nos moldar o nosso caráter à semelhança do caráter dele. Para quê? Para que nos tornemos santos e irrepreensíveis para irmos para o céu. E também, é claro, preparar outros para ir para o céu pelo poder do Espírito Santo e ensinando também essa palavra maravilhosa. Claro que todos nós devemos estudar por nós mesmos, então é importante que vocês estudem o Espírito de Profecia, questões práticas mesmo. O título do estudo de hoje é Diversão, Jogos, Teatro, Dança ou Recreação? Reflitam nos textos que vamos ler para ver se vocês não estão praticando algo que desagrada a Deus. Vamos ver então? O primeiro texto está na Bíblia Sagrada. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Destes afasta-te. Então estamos vendo isso hoje. Homens mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Eu quero me divertir. Mas será que o divertimento é essencial? Vamos ver a primeira citação do Espírito de Profecia. Que ninguém comece por crer que os divertimentos são essenciais e que o imprudente desrespeito pelo Espírito Santo durante horas de prazer egoísta devem ser considerado coisa sem importância. Deus não se deixará escarnecer. Prazer é egoísta e o cristão não pode ser egoísta. Como que foi a vida de Cristo? Que exemplo ele nos deixou? Ele é nosso modelo, nosso exemplo. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazer exercício físico ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. E onde que pode aparecer teatro, por exemplo, dentro da igreja? No Provai e Vede. Provai e Vede é teatro. A não ser que seja o testemunho de alguém narrando como que foi a conversão e tal, o milagre que aconteceu na vida dessa pessoa. Mas eu já vi, por exemplo, Provai e Vede, coisa é tão terrível quando eles fazem encenação, que eles já chegaram a encenar assalto no shopping center, encenar batismo, ensinar oração, ensinar a pessoa como se estivesse dando estudo bíblico, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Isso é terrível. Isso é teatro, é mentira. O pai da mentira é o diabo. E os alunos? Como que tem sido o comportamento dos alunos? Entre os alunos havia condescendência com o espírito de divertimento e de folgança. Ficaram tão interessados em jogar partidas que o Senhor foi excluído de sua mente. E Jesus se achava entre vós no campo de jogo, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. A questão do divertimento ocupou tão largamente vosso espírito, o lugar que devia haver sido ocupado por Jesus foi usurpado por vossa paixão por jogos. Não seguisses o exemplo de Jesus. A irmã White, ela viu algo bem terrível lá no colégio de Battle Creek. Por amor a Cristo, fazer uma parada no colégio de Battle Creek e considerar o efeito sobre o coração, o caráter e os princípios dessas diversões copiadas dos costumes de outras escolas, tendes estado progredindo firmemente nos caminhos dos gentios. Satanás está no terreno da escola, acha-se presente em cada exercício na sala de aula. Uau! Será que isso está acontecendo hoje nas escolas adventistas, nas universidades? Vocês podem responder. É a glória de Deus que você tem em vista nesses jogos? Eu sei que não é. O caminho de Deus e seus propósitos são perdidos de vista. O Senhor Deus do céu protesta contra a ardente paixão cultivada pela supremacia nos jogos assim tão empolgantes. Nós vimos que a glória de Deus não está nos jogos. Mas que jogos, Valdomiro? Eu não jogo futebol, eu não pratico nenhum esporte. Você assiste, que quando você assiste é o mesmo espírito daquele que joga. Que dispêndio de energias é envidado em vossas partidas de futebol e em outras invenções vossas de caráter gentílico, exercícios que não beneficiam a pessoa alguma. Será que os jogos são essenciais?
O estudo diligente é essencial, bem como o árduo trabalho diligente. Os jogos não são essenciais. Estudo diligente, trabalho árduo são essenciais. Os jogos não são essenciais. Deve-se proibir o jogo de cartas. O príncipe dos poderes das trevas preside nos salões de diversões e onde quer que haja jogo de cartas. Os anjos maus são hóspedes familiares nesses lugares. Ah, mas eu não jogo cartas, Valdomiro. Mas tem um jogo chamado Uno, que é comum entre as famílias. Parece inofensivo, mas não é inofensivo. É um jogo de cartas. O jogo de cartas deve ser proibido. Essas diversões são as mais nécias, inúteis, prejudiciais e perigosas atividades que os jovens podem praticar. Eu não jogo carta. Você joga xadrez? Joga damas? Vamos ver o que o Espírito de Profecia, que também é a Palavra de Deus, fala sobre isso. Há diversões tais como dançar, jogar cartas, xadrez, damas, etc., que não podemos aprovar, pois que o céu as condena. Esses divertimentos abrem a porta para grandes males. Todos esses jogos devem ser condenados pelos cristãos e substituídos por algo perfeitamente inofensivo. O que é perfeitamente inofensivo, então, Valdomiro? Uma caminhada no meio da natureza, contemplando a natureza, a criação de Deus. É o momento ali de você gastar energia, ali você tem uma recriação para você voltar ao seu trabalho, ao seu estudo com um vigor maior. Os alunos frequentam as salas de bilhar e metem-se em jogos de cartas. Estão se arriscando a penetrar no terreno proibido. Se é um terreno proibido por Deus, não devemos pisar nesse terreno. Próxima citação. O mundo tem muitos feriados e os homens ficam absorvidos com esportes. Mostram claramente sob que bandeira se acham. Tornam evidente não estar sob a bandeira do príncipe da vida, mas que o príncipe das trevas os governa e controla. Se você está no meio desse divertimento, não é Jesus que está controlando você, mas o príncipe das trevas, Satanás. E a bicicleta? Será que a bicicleta pode? Eu gosto de andar de bicicleta e tal. A pessoa pode falar, sim, você pode andar de bicicleta, não tem problema, não é condenado. Mas quando eu começo a correr montanha abaixo com a bicicleta, estou colocando a minha vida em risco, Deus não aprova, e de repente começa uma competição, vamos ver quem que chega antes, ou eu dou um cavalinho de pau, ou também dá, ou dei maior do que o seu, ou pulo uma rampa, quem pulou mais alto, ou empina a bicicleta, vamos ver se você consegue empinar. Quanto tempo você consegue ficar empinando essa bicicleta? Deus não aprova, é competição. Mas olha só o que Deus diz sobre usar a bicicleta de uma maneira indevida. Nas ruas da cidade reúne-se um grupo para uma corrida de bicicleta. Nesse grupo estão também os que professam conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Quem seria capaz de pensar que os que assim se exibiam eram os seguidores de Cristo? É Deus honrado por essas realizações? Satanás está disputando o jogo da vida por essas almas e muito se alegra com o que vê e ouve. E são vários tipos de esportes que são condenados. Claro, todos os esportes, na verdade. Esporte é competição. Eu joguei muito futebol na minha vida, 35 anos, e eu sei o que eu estou falando. E mesmo que não seja competição, um amistoso, quando você vence, é como se você tivesse matado outro. O outro se sente morto, desanimado, você, venci. Êxtase, aquela excitação. E quem torce também, aquele êxtase, aquela excitação. Isso não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é manso, calmo. E como que você se prepara para estudar a Bíblia e orar se você está nesse tipo de empolgação? Próxima citação. Os homens se exercitam tanto quanto lhes apraz no cricket, beisebol ou em competições pugilísticas. E Satanás deleita-se. Satanás joga a partida da vida por sua alma e fica bem satisfeito se pode pôr em funcionamento jogos e representações teatrais que por tal forma confundam o senso da juventude de que Deus e o céu sejam esquecidos. Como que Deus vai estar ali no pensamento de pessoas nesse êxtase? Como que nós temos gasto nosso tempo? Será que temos gasto nosso tempo nessas diversões egoístas, assistindo jogos? Porque nosso tempo é preciosíssimo. Vamos ver o que Deus diz aqui. Quanto tempo é gasto por seres humanos inteligentes em jogos de bola? Mas, acaso a satisfação nesses esportes dá aos homens o desejo de conhecer a verdade e a justiça? Não tem os jogos e prêmios e o uso das luvas de boxe estado a educar e preparar segundo a direção de Satanás para levá-los à posse dos atributos dele?
Que seria se eles pudessem ver a Jesus, o homem do Calvário, a contemplá-los com dor, tal como ele foi apresentado? O mundo não é um campo de esporte, onde estamos para nos divertir, não. É uma escola, onde devemos estudar com afinco as lições a nós dadas na Palavra de Deus. O mundo é uma escola, estamos nos preparando, é um curso preparatório para quê? Para o céu, e para nós também darmos esse curso para outras pessoas, para preparar outras pessoas para o céu. Voltamos ao teatro, vamos ver? Citação sobre o teatro. Entre os mais perigosos lugares de prazer, acha-se o teatro. É o próprio foco da imoralidade. Todo jovem que habitualmente assiste a tais exibições será corrompido em seus princípios. Não há influência mais poderosa em nosso país para envenenar a imaginação, destruir as impressões religiosas. E aí a gente entra na questão da novela. Novelas são coisas terríveis, imorais. É um lugar de imoralidade. Os filmes também, imoralidade. Quem não vai ao teatro, não assiste, mas assiste filmes, novelas, séries do Netflix, ficção, séries do Seven Play. Está errado, é ficção. O diabo é o pai da mentira. Jesus é a verdade. Qual é o comportamento do verdadeiro cristão? Vamos ver agora. O verdadeiro cristão não desejará entrar em qualquer lugar de divertimento. A bênção de Deus não poderia ser invocada sobre o tempo gasto no teatro ou na dança. Nenhum cristão desejaria enfrentar a morte em tal lugar. Imagina você morrer ali, não só no teatro, mas assistindo uma novela, assistindo um filme, se morre, assistindo uma série do Netflix, assistindo uma série lá do Seven Play, morre perdido. Ah, mas fala sobre a palavra de Deus aqui, mas é mentira, é ficção, cria aquele êxtase. Mas qual é o exercício mais proveitoso aos jovens? Em regra, o exercício mais proveitoso aos jovens será encontrado nas ocupações úteis. Achará o melhor recreio em alguma espécie de esforços que sejam úteis. Quais trabalhos úteis? Dentro de casa, ajudando os pais, limpar o chão da casa, lavar a louça, enxugar a louça, ajudar a cozinhar, preparar a comida, organizar a cozinha. E depois o trabalho lá fora, quem trabalha na roça. Vai ajudar a capinar, vai ajudar a plantar, a colher, irrigar. E na cidade também tem. Vai cortar a grama lá fora, vai lavar as calçadas lá fora, ajuda dentro de casa. Deus designou o que deveria ser o exercício físico, trabalho útil e prático. Os divertimentos estão contribuindo mais para anular a atuação do Espírito Santo do que qualquer outra coisa. E o Senhor é ofendido. Existe maior razão para deixarmos esses divertimentos egoístas? Acredito que não. John White vai descrever uma escola. Olha só que exemplo bom a ser seguido. Em uma determinada escola, uma parte de cada dia era passada em trabalho útil, aprendendo os alunos como limpar o terreno, como cultivar o solo e como construir casas, usando o tempo que de outra maneira teria sido gasto em jogos e na busca de diversões. E o Senhor abençoou os estudantes que assim dedicaram seu tempo. Então as escolas missionárias que têm esses trabalhos úteis, Deus abençoa. Tem o estudo lá da Bíblia, Espírito e Profecia, e depois tem um período de trabalhos práticos, úteis. E as reuniões sociais? Antigamente tinha o social na igreja, né? Tinha aquelas brincadeiras. Eu não sou dessa época, mas a minha esposa nasceu na igreja adventista. E ela diz que tinha essas reuniões, e hoje ela fala quão terríveis elas eram. Lendo aqui, estudando Espírito e Profecia, a gente vê que eram terríveis, Deus não aprova. Mas nós não temos mais essas reuniões sociais, Valdomiro. Mas o junta-panelas. Espírito de brincadeira, de repente vem uma competição bíblica. Ó, vamos ver quem que acerta aqui. Quem escreveu esse verso? E aí, no junta-panelas também, enquanto os pais estão lá lavando a louça no final da tarde, né, de sábado, já fizeram o culto, as crianças correndo para cá e brincando, e aquela algazarra, e não estão ajudando os pais. As reuniões sociais são também um embaraço ao crescimento real, quer do espírito, quer do caráter. Formam-se associações frívolas, hábitos de extravagância e de busca de prazeres. Quantas risadas dadas ali na tarde de sábado, depois de junta-panelas. Comportamentos não adequados aos cristãos, brincadeiras até com a palavra de Deus. Jovens. Muitos jovens têm a impressão de que seus primeiros anos de vida devem ser gastos de forma dispersiva em esportes, gracejos e brincadeiras, em tolas satisfações. Seu desejo de diversão, seu amor pelo convívio social e por tagarelar e rir vai aumentando com a condescendência. Perdem todo o gosto pelas racionais realidades da vida e os deveres domésticos parecem desinteressantes e ficam desassossegados, impertinentes e irritáveis.
Esses jovens devem sentir ser seu dever tornar o lar alegre e feliz. O jovem, como que ele torna o lar alegre e feliz? Ajudando a mãe e o pai, dentro e fora de casa. Não ali com descendência, ali com uma diversão, enquanto os pais estão ali trabalhando. Não. E é a culpa de quem isso? Dos pais. Os pais têm que corrigir esses filhos, têm que orientar esses filhos. Aprender a ajudar em casa desde criança. A minha netinha, a Laurinha, 5 anos, o Giovanni, que está com 14 agora, eles ajudam em casa. A Laurinha chegou lá em casa um dia e falou: vovó, eu cheguei aqui, eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para ajudar. E ajudou realmente. E depois que ela ajudou a vovó em casa, ela veio ajudar o vovô. Ela foi lá fora, eu estava montando uma prateleira de aço, e ela falou: vovô, estou aqui para ajudar, posso ajudar? Eu falei: pode. Ela me ajudou. Que maravilhoso, 5 anos. Outro dia ela foi lá em casa, eu estava plantando cebola, e ela foi lá me ajudar, falou: vovô, posso ajudar? E ela me ajudou a plantar a cebola de cabeça. Que maravilha. Mas não são só os meus netos, não. Sábado passado eu estava no culto do IAG, e uma irmã falou que ela está aqui, né, da cidade, mora na cidade, e foi visitar o filho, a família do filho. E ela falou: eu vou fazer uma horta aqui, porque meu filho trabalha constantemente e não tem tempo aqui para fazer uma horta, eu vou ajudar. E foi fazer uma horta. E não sabia como fazer. E sabe quem que ajudou essa irmã a fazer a horta? Um netinho, um menininho, que trabalhava bem rápido. E eu achei maravilhosa essa ação, esse testemunho. Eu achei maravilhoso esse testemunho. Mas vamos em frente. Agora nós temos conselhos aos pais. Será que brincar é essencial? O estudo diligente é essencial, do mesmo modo que o diligente e árduo trabalho. Brincar não é essencial. Às vezes os pais prometem assim: se você lavar a louça, eu vou deixar você brincar. Não é essencial. Se você lavar a louça, eu vou deixar você guardar a louça também. Se você enxugar a louça, eu vou deixar você varrer a casa. Todos os dias há um trabalho caseiro a fazer. Olha só os exemplos: cozinhar, lavar pratos, varrer e tirar o pó. Mães, já ensinastes os vossos filhos a cumprir esses deveres diários? Seus músculos necessitam de exercício. Em vez de se exercitarem pulando, jogando bola ou croquet, que é cricket também, tenha seu exercício algum propósito. Então o exercício tem que ter um propósito, não em brincadeiras, em jogos. Olha, citou aqui o que nós já falamos. Em frente. Não é possível participar da vida abnegada ao Redentor do mundo, pronta para sacrificar-se, e ao mesmo tempo achar prazer em matar tolamente o tempo em ócio, brincadeiras e gracejos. Próxima citação. Em regra, o exercício mais proveitoso aos jovens será encontrado nas ocupações úteis. A mãe fiel não será uma escrava doméstica para ceder aos caprichos dos filhos e escusá-los do trabalho. Deve ensiná-los a, com ela, partilhar dos deveres domésticos. Quando os filhos tomam parte no trabalho com a mãe, aprendem a considerar o trabalho útil como essencial à felicidade, enobrecedor e não degradante. Mas, se a mãe ensina os filhos a serem indolentes, enquanto ela leva as pesadas responsabilidades da vida doméstica, está lhes ensinando a olhar para ela como uma criada para servi-las e fazer as coisas que elas deveriam fazer. A mãe não é uma criada, mas ela precisa ensinar que esses filhos, essas filhas devem ajudar desde criancinha, como eu falei da minha netinha Laurinha, que ajuda em tudo, ela sempre está pedindo para ajudar, ela pede para ajudar, mas quem que ensina? Os pais. Senão você se torna escravos dos seus filhos. E os pais? Pais tendo sido cegos ao poder que o inimigo teve sobre seus filhos. Trabalhos caseiros, mesmo a ponto de se cansarem, não lhes teria feito a quinta parte do mal que os hábitos indolentes têm causado. Teriam escapado a muitos perigos se tivessem sido mais cedo instruídos a ocupar o tempo com o trabalho útil. Não teriam contraído disposição tão desassossegada. Teriam escapado a muitas tentações, à vaidade e à participação em diversões inaproveitáveis. Leitura barata, conversas ociosas e outras tolices. Leitura barata, o que seria? Leitura de romances, ficção. Já fiz 3 estudos sobre isso. Está no canal Sementes da Verdade. Vejam lá. Ficção literária, 1, 2 e 3. Lá
tem tudo que a palavra de Deus diz sobre a questão da ficção literária. Bíblia, Espírito e Profecia. Assistam. Mães. As mães poderiam também educar os filhos a fazer coisas úteis dentro de casa e fora de casa. Há bastantes coisas úteis e necessárias por fazer em nosso mundo, as quais tornariam quase inteiramente desnecessária a prática das diversões. Ocupem seus filhos em trabalhos práticos, dentro e fora de casa. Eles não vão querer se divertir. Mostrem para eles que eles podem ter diversão sim, ajudando dentro e fora de casa, para tornar o lar feliz. Estudantes. Os estudantes não tendo nada que fazer depois dessas horas de estudo, Satanás lhes sugere os jogos e as travessuras. Sua influência sobre os outros estudantes é desmoralizadora. O prazer de um grande número de estudantes é divertir-se nas horas livres. Terminou de estudar? Agora vai ao trabalho útil. Vai capinar, vai lavar os pratos, vai indo para casa, trabalho útil. Ah, mas ele estudou bastante, ele tem que descansar. Descansa fazendo um trabalho braçal. Aí relaxa a mente. Vamos em frente. Que contas terão esses pais de prestar a Deus? Desonram a Deus e prestam toda a honra a seus obstinados filhos, abrindo-lhes as portas para divertimentos. Como Eli, colocam sob a maldição de Deus, por desonrá-lo e desrespeitarem os seus reclamos, a fim de alcançarem o favor dos filhos. Que Deus ajude os pais e mães a despertar quanto ao seu dever. Como Eli, se dá mais honras aos seus filhos do que a Deus. Em frente. Não posso encontrar na vida de Cristo um exemplo dele empregar tempo em brincar e se divertir. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Todavia, não fui capaz de achar uma ocasião em que ensinasse os discípulos a se entregarem à diversão a fim de obter exercício físico. Novamente aqui o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem claro, né? Amados, temos aqui uma sugestão para a leitura. Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulos 19 e 27. E para terminar o estudo, vamos citar algumas passagens aqui de Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 236 e 237. Muitos dedicam-se a buscar o próprio divertimento, são membros inúteis da sociedade e vivem vida tão destituída de objetivo como as borboletas. Podem ter conhecimento da verdade, crer nela, mas não vivê-la. Esses possuem uma fé morta. O coração deles não se acha tocado a ponto de afetar a conduta e o caráter à vista de Deus, e não estão mais perto de fazer sua vontade do que os incrédulos. Seu coração não se conforma com a vontade de Deus, estão em inimizade com Ele. Os que se entregam aos divertimentos e gostam do convívio dos caçadores de prazer, sentem aversão pelos exercícios religiosos. Há de o mestre dizer a esses que lhe professam o nome: bem-estar, servos bons e fiéis, a menos que eles sejam bons e fiéis? Esses acham-se em grande perigo. Devem cultivar um espírito de devoção e piedade. Não podem glorificar a Deus a menos que visem continuamente atingir a medida da estatura completa de Cristo, a perfeição em Cristo Jesus. Que as graças cristãs se encontrem abundantemente em vocês. Consagrem a seu Salvador as melhores e mais santas afeições. Prestem inteira obediência à sua vontade. Ele não aceitará nada menos do que isto. Jesus os ama. Ele morreu por vocês. A menos que o busquem servir com afeição não dividida, deixarão de aperfeiçoar a santidade em seu temor, e serão, afinal, obrigados a ouvir as terríveis palavras: apartem-se. Mas não precisa ser assim, pois Jesus os ama. Busquem o Senhor de todo o coração. Faça disso o assunto mais importante da sua vida. Terminamos o estudo de hoje, mas vocês podem estudar mais, se aprofundar nesse assunto. Que Deus abençoe imensamente. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau.